a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre isolamentos térmicos, tá? Como a gente trabalha, o melhor modo, tá? Cada um trabalha de um modo, com um tipo de isolamento. Para quem não sabe, vou me apresentar aqui, a gente já entra no assunto. Para quem não sabe, sou o Marlos, tá? Do canal Descomplicando a Climatização, tá? No Facebook, no Instagram e no YouTube, o mesmo canal. Para quem não sabe, né, do canal Descomplicando a Climatização, a gente está com vídeos aí diários para ajudar quem está na área, para quem quer começar, para quem já atua, falando aí de sistemas VRV e VRF, individuais, procurar sempre tirar qualquer dúvida da galera aqui que está na área aqui, e sempre trazendo um pouquinho de conhecimento e, lógico, ganhando conhecimento junto com vocês, tá bom? Pessoal, quem é que já teve problemas com isolamento térmico aí? Pegou uma infra suando, pegou isolamentos derretidos aí, tá? Canos de água pingando, né? Quem é que já pegou esse tipo de serviço aí, esse tipo de acontecimento, né? Tenho certeza que todo mundo já teve esse problema aí com algum tipo de serviço, ou algum serviço que você foi ver, tá? Ou algum cliente que você acabou tendo que atender por te ligar dizendo que, olha, meu ar-condicionado está pingando, meu ar-condicionado não rende, não gela, e todos aqueles problemas que geram por falta de um isolamento adequado, né? Produtos de má qualidade, tá, pessoal? Isso a gente tem que cuidar bastante, tá? A gente já vai entrar... Não que a gente sabe isolamento, né? Porque essas informações, quem quiser vai procurar, vai achar tranquilamente. Realmente, eu gosto de focar realmente no campo de trabalho, ali na hora, no serviço mesmo, o que deu certo para mim, o que deu errado, e passar para vocês não cometerem esse erro, tá? Então, realmente, as minhas orientações são de campo mesmo, né? Para vocês não sofrerem lá na frente, às vezes por um erro, por uma falta de um conhecimento melhor aí na obra. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente tem vários tipos de isolamento, né, gente? Isolamentos térmicos, tá? O ar, ele pode ser um isolamento, tá? O ar pode ser um isolamento, o ar é um isolante térmico, né? A gente pega aquelas vidraças hoje com dois vidros, né? No meio ali tem uma camada de ar, né? Algumas são em vácuo, algumas são só ar mesmo. Então, mas o ar, ele consegue ser um isolante térmico também, tá bom, pessoal? O isopor, né? Quem não sabe aí, painéis de câmaras frias são feitos de alguns materiais, alguns painéis são feitos de isopor, tá? Aquelas telhas são feitas de isopor, aquelas que tem dupla sanduíche, que a gente fala de metal agora, né? Pessoal, o isopor também, né? É um isolamento muito, muito utilizado, tá? Eu acho que é um dos isolamentos térmicos mais utilizados, é o isopor, tá? A natureza não agradece muito, né? Porque é um material que não tem decomposição, né? Mas, infelizmente, até eles resolverem reaproveitar e reciclar, eu acredito que com o tempo a gente vai acabar evoluindo nessa reciclagem de isopores, né? Para evoluir aí com o meio ambiente, andar junto aí, porque, querendo ou não, o isopor ele danifica muito o nosso meio ambiente, tá? Mas é um isolamento térmico muito utilizado hoje no mercado, é o isopor, tá? Mantas, tá? Quando a gente fala de mantas, mantas lã de vidro, lã de rocha, tá? Quem trabalhou com geladeira daquelas antigas sabe do que eu estou falando. Quem isola adultos sabe do que eu estou falando, tá? Alguns lugares utilizam essa manta dentro das paredes drywall, e aí por diante. É utilizada aquela manta em fabricação de lanche, fibra de vidro, basicamente é quase a mesma manta, só que, lógico, uma densidade diferente, tá? E quem sabe, quem já trabalhou com isso, sabe a coisa ruim que né? Ô, Paulo, tudo bom? Quem já trabalhou com lã de vidro sabe, com lã de vidro, lã de rocha, sabe o bicho que é trabalhar com esse material, né? Se a gente se coça, cara, isso é bem xarope mesmo quem trabalha com esse material, tá? E nós temos as espumas expansivas, né? Que hoje a gente compra aí spray no mercado para fechar buraco e qualquer outro segmento, né? Estão utilizando nos drywall. Isso era utilizado muito isso já vem há muito tempo em geladeiras, esse tipo de espuma. Mas agora, como foi feito para venda, né? Aquela espuma expansiva, como foi feito para venda, todo mundo está utilizando, então ela ficou mais conhecida. Mas também é um isolante térmico. Lembrando, né?
que existem densidades. A gente vai só falar um pouquinho por cima, tá? E logo a gente vai entrar no assunto legal mesmo, que é mostrar o isolamento, tá? Tudo isso aqui tem uma densidade, tá, pessoal? O isopor tem uma densidade, as mantas têm uma densidade, a espuma expansiva tem uma densidade, o ar tem uma densidade. Densidade, o que é? É a capacidade desse material de fazer a transmissão, de não fazer a transmissão do frio ou do calor para o ambiente isolado, tá? Isso é uma densidade. Isso aí no catálogo dos materiais, dos fabricantes, a gente vai descobrir questão dessas densidades e quando a gente trabalha com câmara frigorífica, com isolamentos mais específicos, que a gente tem que ter uma densidade limite, você vai começar a procurar entender e saber sobre essa densidade, tá bom? A gente não vai entrar muito nisso, tá? Pessoal, aqui nós temos os canos de cobre, tá? Que isolamentos que a gente usa para os canos de cobre, tá? A gente tem, na média, de 3 isolamentos. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Ó, a gente tem, na média, de 3 tipos de isolamentos normais aí, tá? Na verdade, eu posso tirar esse, que é o mesmo, e botar esse aqui, ó. 3 tipos de isolamento, tá bom? Que é o Polypex convencional, tá? Convencional. O HT, que eles falam, tá? Esse é o HT. E esse é o Vidroflex, a espuma elastomérica, tá? Esse é o isolamento mais top do mercado hoje e mais aconselhável a estar se trabalhando com a área de refrigeração, tá? E congelados. É só esse tipo de isolamento aqui, refrigeração e congelados, tá? Não se utiliza esses outros tipos de isolamento para refrigeração e congelados. A gente ainda utiliza esse tipo de isolamento para climatização, tá? Mas o ideal, gente, é esse aqui. Quando nós trabalhamos na área da climatização, nós temos 3 isolamentos, tá? 3 isolamentos. Que eu já falei, o convencional, tá? Que é o Polypex convencional, um isolamento de baixa densidade, tá? Bem baixa mesmo, né? É um isolamento muito pouco utilizado hoje, tá? Esse isolamento aqui eu tenho para tubulações de água, tá, pessoal? Ó, ele é uma parede bem fina, tá? Uma parede aí de 5 milímetros, tá bom? Uma parede bem fina, tá? Eu utilizo esse tipo de isolamento somente em canos de água. Pessoal, é muito importante a gente estar utilizando esse tipo de isolamento em canos de água, tá? É muito importante. Porque a gente está com um equipamento lá, né? Produzindo uma água aí, um gotejamento, na média de 8 a 12, 15 graus, tá? Então é muito importante a gente estar isolando. Porque você imagina, né? A gente já comentou aqui, tá? Tem gente que já sabe do assunto, mas nunca é demais a gente lembrar, tá? A gente pega um isolamento, um dreno de um cassete, tá? Ou de um duto, por aí por diante, e esse dreno fica todo por cima do gesso, tá bom? E aí, se você não isola esse dreno, gente, tá? Não usa isso aqui, ó. Se você não usa isso aqui, ele vai começar a gotejar. E aí o gesso vai amarelar com o tempo, tá? Isso não vai acontecer logo, que nem eu já falei, não vai acontecer logo, 2 meses, 3 meses, mas 1 ano, 1 ano e meio, o gesso está todo manchado, tá? Por sudação do cano de água. Por mais que fique lá em cima da laje, e o cara fala assim, gente, não vai suar. Não vai suar porque tem laje, tem gesso, soa, tá? Ele soa e depois a dor de cabeça é grande para o proprietário arrumar, tá? Ele vai ter que acabar cortando porque esse gesso depois fica uma manhaca para fazer retoque, ele fica sempre manchado, por mais que pinte, ele volta a mancha, tá? E ele teria que usar, se fosse para fazer uma pintura que não aparecesse, ele teria que usar uma pintura esmalte, tá? E vocês sabem que dentro de casa não utiliza esse tipo de pintura, tá? Então, cada vez que ele pinta, vai tampar ali durante um tempo, mas depois do tempo ele aparece de novo essa mancha no gesso. E ele não vai resolver enquanto não isolar o dreno do ar-condicionado, tá? Então, temos esse tipo de isolamento aqui. Pessoal, eu tenho a média de preço, tá? Peguei uma média de preço, na média de 1,56
1 metro, tá? A barra de 2 metros, tá? A barra de 2 metros. Tá bom? E como é que a gente faz nas emendas, pessoal? Esses aqui nas emendas, tá? Esses aqui nas emendas a gente não cola, né? Eu encosto bem a emenda, faço a fricção boa na emenda e passo uma fita simplesmente, tá bom? Uma fita prata, uma fita aluminizada, tá? Uma fita aluminizada, convencional, né? Todo mundo sabe, todo mundo usa essa fita, tá? Então eu não utilizo cola nesse tipo de isolamento, tanto que a gente não está trabalhando com a infraestrutura, tá? Mas não é aconselhável a utilizar esse isolamento em infraestruturas canos de cobre para ar-condicionado, tá? Eu sei que tem para vender, mas pessoal, quem ainda utiliza, elimine esse tipo de isolamento, tá? Porque ele é muito ruim. Para infraestrutura de cobre, ele é muito ruim mesmo, tá? Se você for instalar um equipamento de um inverter aqui, tá? Ele derrete. Se ele ficar no sol, ele derrete. Com o tempo, ele começa a esfarelar. Cara, esse isolamento ele é só para cano de água mesmo, tá? E suficiente. Também não pode ficar no sol o cano de água, tá? Não pode ficar numa área exposta. Isso aqui é para dentro do gesso lá mesmo e deu. Fora isso, pessoal, quando a gente trabalha com cano de água que é exposto, é esse aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Existem várias bitolas, tá, pessoal? No mesmo fabricante que você compra os isolamentos, você vai ter, tá? Esse tipo de isolamento aqui com a parede menor, tá vendo? Mas esse é o isolamento ideal para canos quando vão ficar expostos, canos de isolamento de água quando vão ficar expostos, ou plumadas, né, que a gente fala. Uma linha geral para pegar vários equipamentos ramificando em cima, né? A gente utiliza isso aqui numa linha mestre. Por ser um isolamento de melhor qualidade, né? Tem já a proteção por fora aqui, ó. Tá? Então é um isolamento mais próprio e mais resistente, tá, pessoal? Então, cuidar muito com o isolamento, com a água, tá? Para a gente não gerar dor de cabeça para o cliente. Esse isolamento aqui é bem bom, tá? Eu aconselho vocês a trabalhar com esse equipamento, com esse isolamento aqui também. Existem várias bitolas, tá? Esse aqui é 1/8. E aí a gente utiliza isso aqui em cano de 32. Cano de água de 32, tá? Então, tem várias aplicações e várias bitolas aqui, tá bom? Pessoal, o próximo isolamento é o HT que eles falam, tá? Esse isolamento aqui, ó, tá na média de 2,30 a barra de 2 metros, tá? O HT. Aí tem esse, o branco, né? E tem esse aqui, o cinza, ó, tá? É o mesmo material. Aqui dentro, pessoal, a gente pode avaliar, ó, que essa espuma é a mesma espuma dessa aqui, tá? A diferença é que ele tem essa manta por fora, que faz ele esponjoso blindado. Isso mesmo, gente. Isso aqui também é um esponjoso blindado, tá? Tá na faixa de 2,30 barra de 2 metros, tá? Isso aqui a gente utiliza quando o cliente pede uma infraestrutura. Geralmente assim, pessoal, ó. Quando a gente vai trabalhar em casa de máquinas, tá? Quando vai fazer o complemento de infraestruturas em casa de máquina, a gente utiliza ele, tá? E quando a gente vai fazer uma infraestrutura para prédio que o cliente pede esse tipo de isolamento. Porque a gente orça esses dois, tá? A gente orça os dois. Mas vocês sabem que o preço desse aqui, eu compro 3 desse aqui, tá? Compro 3 desse aqui. Então imagina, se você vai fazer um orçamento para fazer um prédio inteiro de infraestrutura, tá? Geralmente os caras vão utilizar esse tipo de isolamento aqui. É muito difícil uma infraestrutura, um prédio que compra o elastomérico, tá? A gente põe elastomérico. Então, esse aqui a gente passa para o cliente também, que é uma opção, tá? E é um isolamento bom. O fabricante aconselha para equipamentos inverter também, tá? Então, é um isolamento que comporta aí até 100, 110 graus de temperatura, tá, pessoal? Esse aqui não comporta, tá? Esse aqui não comporta, ele derrete. Quem é que já viu aí, às vezes, uma instalação e esse cano todo derretido, tá? Esse isolamento todo rugado assim no cano, todo fechado assim, né? Todo fechado assim no cano. Eu já peguei, tá? Esse tipo de isolamento. Por quê? Porque às vezes o cliente vai lá no inverno, muda o ciclo, tá?
e o fluido refrigerante pode atingir até 110 graus aqui dentro, pessoal. Está no manual, tá? Está no manual do ar-condicionado, está lá escrito o material que tem que se utilizar, tá? O tubo esponjoso que você tem que se utilizar e a sua espessura de parede também tem que estar escrito lá qual a ideal para se utilizar na instalação, tá bom? Então, cuidar com esse tipo de isolamento, cuidar com os sistemas inverter, tá? Porque se o proprietário virar no quente, então cuidar com esse tipo de isolamento, tá? Tem que ser no mínimo esse aqui, tá? Aquele outro a gente abandonou, a gente não usa mais, tá? Esquece. Aconselho você a fazer a mesma coisa, tá? E, gente, na emenda, tá? Cola, tá? A gente sempre cola, tá? Ah, mas que cola que eu uso? Gente, existe a cola desse material aqui, tá? Existe essa cola para vender, para esse material. O próprio fabricante do Tubex tem para vender, tá? Ou você pode usar cola de sapateiro, tá? Cola de sapateiro, top também, aconselho vocês a usar. Só que vocês sabem que as duas colas são colas de contato. Pessoal, cola de contato, o que é? Você passa cola numa superfície, você passa cola na outra superfície, espera uns 3 minutos para secar e cola, tá? Faz o contato. Isso é cola de contato, cola de sapateiro, tá? Depois não solta mais, tá? E daí eu passo ainda em cima da emenda, da cola, eu passo mais uma fita prata. E depois, né, lógico, na minha confecção da infraestrutura, eu passo a fita prata em toda a infraestrutura, tá, pessoal? Eu não passo por partes. Por que eu não passo por partes? Vou explicar para vocês, é uma pergunta que veio, bastante gente me pergunta isso. Pessoal, vamos simular aqui, ó. Gente, por que eu não faço, por que eu passo fita prata em toda a minha infraestrutura? Por causa disso aqui, pessoal, ó. Vocês pensam, vocês vão estar com 2 canos de cobre lá. Vocês vão estar com 2 canos de cobre e o conduíte, tá? Primeiramente que eu uso conduíte, eu não aconselho vocês a amarrar o fio direto na infraestrutura. Um dia precisa trocar qualquer coisa, instalar outro equipamento, você tem que pensar a longo prazo, tá? Essa infraestrutura vai ser utilizada porque o cano de cobre não tem validade. Enquanto ele está bom, ele pode estar sendo utilizado, tá? Às vezes você botou 2 fios, 3 fios lá e o cara quer instalar outro equipamento e não consegue, e aí o pepino está feio, tá? O cara vai ter que quebrar tudo e você vai ouvir com certeza também, tá? E para infra, devido à massa de reboco que vai cobrir o isolamento, pode ser esse isolamento ou o ideal é o elastomérico? Cara, como eu falei para ti, para mim não faz diferença porque eu passo fita prata em tudo. Então o cal ele não vai reagir no meu material, tá? Não vai reagir no meu material. Por isso que também é um dos motivos que eu utilizo sempre fita prata, tá? Mas o ideal, quando você for trabalhar dentro de lugares onde tem massa de cal e cimento, é você passar a fita, porque essa fita aqui, ó, ela vai proteger contra a reação do material, tá? Ela vai proteger. Então não custa passar essa fita aqui, cara. Ó, uma fita dessa aqui dá para 10 metros de infraestrutura feita assim, ó, com 2 canos de cobre e com o conduíte de 3/4. 10 metros. Uma fita dá 10 metros. Uma fita dessa é 4,20, tá? Então eu acredito que vale a pena você fazer, lógico, é um trabalho no começo, até tu pegar a manha. Eu já fiz infra de 50 metros, passando essa fita aqui, pensa 50 metros passar a fita. Cara, mas acostuma, tá? Então eu aconselho vocês a fazer. Porque, olha só, eu queria explicar e a gente mudou de assunto. Quando você vai passar a infra lá, se ela está esticada, tudo tranquilo, né? Agora, o que pode acontecer? Esse conduíte aqui, ó, começar a curvar, tá? O conduíte começa a curvar, porque você amarrou aqui na minha mão, amarrou aqui, tá? E no meio está vazio. Se você não passou o fio dentro desse guia, desse conduíte, tá? O teu guia ele vai começar a bater. Aí se você pegar uma infra muito grande, uma infra de 20 metros, 25 metros, você já tenha que talvez botar um outro guia, tá? Você vai arrumar para a cabeça por estar esse conduíte solto, tá? Porque quando você vai bater o guia, o conduíte vai trabalhar, o conduíte trabalha, tá, pessoal? E não deixa o teu guia ir para frente. Então, conselho de quem já pegou, que eu falei para vocês, eu faço desse modo porque eu já me incomodei com infras que eles aprendem de 50 a 50, de 1 metro a 1 metro, para economizar fita, tá?
passa fita em toda a infraestrutura. Vocês podem ver nos meus canais aí, vocês vão ver como é que é a fita, se tiver, como é que é a minha infraestrutura. Se tiver alguma dúvida, só fazer daquele modo. Gente, cara, é muito melhor de tu passar. Eu vou dar outra dica do que acontece quando tu faz isso. Quando vocês sabem que esse material aqui, ó, não pode ter furo, tá? Não pode ter furo, porque senão não adianta nada você ter feito a emenda, né, com cola, né, pessoal? Né? Não adianta nada. Se você deixar um furo aqui, acabou. Vai começar a criar sudação dentro do material e a água vai procurar o orifício para sair, tá? Quando você passa a fita, você está esticando essa infraestrutura lá na obra, tá? Se acontecer de romper a fita, rasgar em algum ponto, cara, tu já está direto lá. Tu já vai direto lá onde rasgou a fita e já faz o reparo e resolve o problema. Se você não bota fita, cara, às vezes tu vai passar dentro da parede, por cima do material, tá? Boa noite. E a fita PVC, em vez da alumínio, é viável? Gente, é viável, tá? Quem quer utilizar, fica à vontade. Eu não uso porque eu acho mais trabalho, né? Primeiro que a fita PVC é um pouco mais cara. Segundo que a fita PVC é pior de trabalhar. E terceiro que a fita PVC não tem cola. Essa tem, tá? Então essa aqui tu vai passar, ela vai colar, não vai, se arrebentar não vai soltar, fica, amolece tudo, né? Vocês entendem como fica, né? Então eu acho a fita aluminizada muito mais prático, tá? Se você trabalha com a branca, procura utilizar essa aqui para ver o que tu acha mais fácil, se adequa ao que tu acha mais fácil. A fita branca, a PVC, serve do mesmo modo, só que eu não uso porque eu acho mais complicado, tá? Se ela rasgar, ela vai amolecer, vai cair, eu vou ter que fazer uma emenda e fica... É mais ruim de trabalhar, eu acredito, tá? Mas, uma dica, tenta utilizar essa aqui para ver o que tu acha. Eu acho que fica mais fácil, tá? Então, gente, se você utiliza a fita ali, ó, onde rasgar, você já vai direto. Gente, lembrando, né? Não é para roxar, né? Fazer assim, né? Ó, pega a fita prata lá e amassa tudo lá, né? Os tubex, para ficar bonitinho, ficar mais duro, que quando tu vai esticar a infla nem desenrola. Então não amassa, tá, pessoal? Por esse motivo que a gente compra o isolamento adequado para cada bitola de material, de cano, tá? De cano de cobre. Senão, o que eles fariam? Se fosse para amassar, o que eles fariam? Te vendiam o de 3/4 e tu utilizava em qualquer infraestrutura. Não é assim que funciona, tá? O isolamento ideal para cada bitola para ter o mínimo de ar possível. E quando você amassa, você diminui a quantidade de ar dentro dessas partículas de bolhas ali, ó. Você diminui a quantidade de ar e esse isolamento ele fica o isolamento ele fica mais fino e dá problema, tá bom? E dá problema. Então não pode se apertar com nada, tá? O material, o isolante não se aperta, tá, pessoal? Não se aperta. Então uma dica aí, isolamentos, vamos cuidar muito, tá? Vamos cuidar muito. Que nem eu falei, nada contra estar utilizando esse aqui, é um isolamento adequado, tá? É um isolamento adequado, mas, gente, sempre cola as pontas, tá? Sempre cola as pontas. Gente, a cola que eu utilizo, Dig Alves, a cola que eu utilizo, tem essa cola do Polypex, tá? Tem essa cola do Polypex e tem a cola de sapateiro, tá, pessoal? Cola de sapateiro. Como eu já falei, a cola de sapateiro é cola de contato. As duas colas são colas de contato. Então, numa ponta passa cola, na outra ponta passa cola, espera uns 3 minutos e cola, tá? E na emenda passa fita prata, tá bom? Nesse material aqui. Pessoal, agora a gente vai para o Vidroflex, tá? A espuma elastomérica, tá? Esse aqui, cara, é o melhor isolamento do mercado. Gente, esse aqui é o melhor isolamento do mercado, tá? E aqui, como vocês sabem, todo isolamento ele tem uma espessura, tá? Que a espessura, gente, é isso aqui que eles falam, tá? Ó, para quem não conhece, né? Só vou dar uma dica. A espessura, tá vendo a caneta aqui, né? A espessura é essa parede da caneta, do meio do furo para cima, tá? Essa é a espessura.
Gente, não dão bola pra minha unha aí que eu tava pintando máquina de preto hoje. Tá? Ó, a espessura é da caneta para cima. Essa é a espessura do isolante, tá? Nesse caso aqui, esse isolante meu aqui é de 8 milímetros de espessura, tá? Tem de vários aí, tem de 13, tem de 19, tá? E aí por diante, a gente vai se adequar à espessura conforme a gente precisa, tá? Olha só, quando a gente fala de espessura, a gente tem ambientes abertos e ambientes fechados. É o mesmo isolamento que eu utilizo em ambientes abertos ou ambientes fechados? Não, pessoal, não é. Não é o mesmo isolamento que a gente utiliza quando a infraestrutura vai ficar exposta ou a infraestrutura vai ficar dentro do gesso, dentro da parede ou por aí. O VRF exige uma vedação especial para validar e garantia, para validação e garantia. Cara, eles exigem esse material aqui, tá? Eles exigem esse material aqui. Não são todos fabricantes, tá? Que eu já falei. Eu tenho ciência para falar de um fabricante, mas eles exigem que seja a espuma elastomérica, tá? Eles falam até no manual, tá escrito no manual, e aí também diz a espessura no manual, tá? Tem que ficar de olho com a espessura também. Como eu falei, espero ter respondido, Leandro, espero ter respondido a tua pergunta aí, se não, bota de volta. O isolamento para ambientes abertos é um isolamento e para ambientes fechados é outro isolamento, tá, pessoal? Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Em utilizar o isolamento adequado para cada ambiente, tá bom? Muito importante, tá? A gente no sistema VRV, VRF, em algumas infraestruturas de alguns prédios, a gente utiliza esse aqui. Lógico, quando o orçamento do cliente bate, né? Quando o orçamento do cliente bate, ele quer uma infraestrutura com esse material, a gente usa ele. Quando infraestruturas individuais, quero deixar bem claro, infraestruturas individuais ou multi-split, tá? Quando a gente vai fazer uma infraestrutura VRV ou VRF, que nem eu falei, é só esse isolamento, tá, pessoal? Não dá para usar o HT, tá? Não dá para usar o HT, tá bom? Então, está sempre utilizando esse tipo de isolamento aqui nas infraestruturas de VRV e VRF. E como que a gente faz as emendas, né? As emendas, mesma coisa, cola de contato, existe a cola do fabricante, mas se você não tem como achar, você pode usar uma cola de sapateiro também, tá, pessoal? Serve do mesmo modo, tá? Cola de sapateiro, que nem eu falei, cola de contato, passa nos dois lados e cola. E daí eu utilizo isso aqui. Para quem não conhece, nas junções desse material, eu utilizo essa espuma aqui. Olá, Vini, tudo bom? Gente, essa espuma aqui, ó, tá? É eu chamo de fita tubex elastomérica, tá? Ela é o mesmo material, Eu não vou colar, mas eu vou fazer a emenda para vocês observarem o quão forte é esse aqui. Tá? Ela é o mesmo material. Dig Alves, depende, parceiro, depende. O que eu quis dizer de isolamentos para ambientes abertos e ambientes fechados é a espessura, tá? O milímetros da parede. Tem que cuidar com os milímetros da parede, tá? Não quer dizer que seja o HT. Se você vai utilizar o HT numa instalação VRV, no VRV não pode. Numa instalação multi-split, individual, tá tranquilo. Mas tem espessuras que a gente tem que utilizar quando a infraestrutura vai ficar no tempo, tá? E daí fazer mais um acabamento por cima para evitar os intempéries, tá? E no caso do Vidroflex aqui, da espuma elastomérica, também, tá? Então, não é a mesma parede que eu utilizo para internos e para externos, tá bom? Não é a mesma parede. Como não é a mesma parede que eu utilizo na climatização, como não é a mesma parede que eu utilizo nos resfriados e como não é a mesma parede que eu utilizo nos congelados. Quem é que nunca viu aí aquelas câmaras frias de congelados, aquelas câmaras de menos 18, tá? Que é daí para cima, né? Aqueles isolamentos grossos, assim, que são paredes aí de 23 milímetros. Então, é por esse motivo, tá, pessoal?
quanto menor a minha temperatura dentro do cano, tá? Maior é o meu isolamento. E quanto maior o meu isolamento, um tubo de cola por isolamento. É, um tubo de cola por isolamento é foda, né, cara? Olha só, se você eu vou dar uma dica aqui, se você utiliza muito é, se você faz muita infraestrutura, aí você compra umas latas, não compra aquela lata grande, cara, só se você realmente, cara, tem que trabalhar muito com infraestrutura, tá? Compra aquela lata de 1 quilo, né? Se você trabalha com bastante, você compra a lata de 1 quilo. Por quê? Para não estragar, porque abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, você vai acabar perdendo a cola, tá? Como a gente perde. Eu compro só aquelas latinhas de 250 gramas, tá? Então, daí quando seca a gente não perde tanto, porque a gente não é só a gente que trabalha com isso, né? É o auxiliar, vai lá, deixa 5 minutos aberto, 5 minutos aberto, tá? E daí dá problema em você perde o material, perde a cola. Gente, obrigado. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fui fazer uma manutenção num chiller e era uma sala fechada para evaporadora, né? Cara, eu fiquei o dia todo ali dentro aplicando cola e reformando o revestimento de isolamento do chiller. Velho, eu saí mal naquele dia lá dentro, hein? Jesus amado, não aconselho tirar cola para ninguém. Pelo amor de Deus. É horrível, cara. Fiquei uns 3 dias com dor de cabeça. Então, gente, vamos voltar para o assunto aqui. Deixa eu ver se eu não me perdi nada. Então, vamos cuidar com o isolamento aqui. Eu queria mostrar para vocês, tá? Ó, a gente está com os 2 tubos aqui conectados, tá? E eu vou pegar aqui, ó, essa fita aqui. Gente, existem 3 tipos dessa fita aqui no mercado, tá? Existem 3 tipos. Tem que cuidar muito na qual você vai comprar, tá bom? Porque tem uma que é uma espuma parecida com esse aqui, ó. Parecida com isso aqui, ó. Preta também, tá? Mas é uma espuma parecida com isso aqui. É bem ruim de trabalhar e ela é mais barata. E a gente acaba comprando por causa do preço, tá? Só que quando você vai utilizar, cara, manhaca, não presta, tá bom? E daí tem uma outra que ela é um pouco mais dura do que essa aqui. E essa aqui, cara, é a mais cara, mas é a melhor que tem, tá? É a mais cara e a melhor que tem. Usem cola com moderação. Pessoal, depois de colar esse aqui, ó. Depois de colar esse aqui, você vem com essa aqui por cima, tá? Só um pedacinho por emenda, tá? Não tem que dar 3 voltas, porque não tem necessidade. A gente vai colar. Vou fazer aqui para vocês aqui, ó. Se eu conseguir, né? Quero mostrar para vocês quão boa é essa fita. Ó, tá colado aqui, tá? Lógico, eu não passei a cola, né? Mas eu só quero mostrar para vocês o que acontece aqui, ó, com essa fita, ó, quando a gente puxa, ó. Olha só, ela rasga, tá, pessoal? Ela realmente corta. Então é uma fita que eu aconselho vocês a estar utilizando, ó. Pode observar, ó. Ela rasgou a fita, tá? Por quê? Porque ela é o mesmo material, tá? Quando a gente trabalha com materiais da mesma origem, então a gente tem um isolamento muito mais perfeito, tá? E um serviço de melhor qualidade. Olha, ela se rasga toda, ó. Tá? Então é uma fita bem boa para estar utilizando. Aconselho vocês a utilizar esse tipo de fita aqui, tá bom? Pessoal, outro ponto, né, de isolamentos, cara, é a capacidade que o isolamento tem de fazer a função dele, tá? Mas isso gera o quê? Isso gera em custo para o cliente, gera economia se ele tiver com um isolamento bom e gera problema se ele tiver com um isolamento ruim, tá? Então é importante realmente você saber explicar isso para o cliente. Olha, cliente, esse isolamento aí, às vezes você pode pegar um orçamento que o cara está utilizando um isolamento desse aqui, ó, e você já pode quebrar a objeção de isolamentos só em falar para o cliente, olha, em média, o seu equipamento vai gastar 25% a mais só pela diferença do isolamento. Você quer correr o risco? Tá?
E sem contar a densidade, tá? Sem contar a parede, os milímetros aqui, tá? A espessura do material. Então, por isso é sempre bom a gente aconselhar o cliente a estar trabalhando com o melhor isolamento. Proteção de isolamentos, o Luiz aqui está falando aqui, proteção de isolamentos em ambientes externos, isolamento elastomérico. Como fazer a proteção do isolamento e que material utilizar? Boa, Luiz. Parceiro, existem dois modos de fazer isolamento, tá? Um modo é fazer uma calha por cima, um acabamento de alumínio, tá? Existem aí cano PVC, qualquer coisa que tu evite o contato de raio UV. Ou existe uma tinta, tá? Existe uma tinta que você compra no fabricante, tá? Que você passa em cima e ela vai virar tipo uma rocha, uma pedra, tipo uma manta líquida, sabe? Uma manta líquida, tá? Existe isso para vender no mercado também, que você pinta esse material todo, tá? Que fica no tempo e vai servir como isolamento térmico, e você pode estar fazendo essa pintura a cada 2 anos, tá? Ela tem validade de 2 anos. Então você pode estar utilizando essa pintura ou fazer com calha, existem vários modos, tá, pessoal? Estou dando os 2 exemplos que eu conheço, tá? Para estar utilizando. Gente, muito importante, né? Questão de isolamentos, tá? A gente cuidar com isso aqui nas infraestruturas, tá? Isso aqui gera rendimento para o equipamento, tá? E custo para o cliente em consumo de energia e tudo, tá? Então, isolamentos adequados, tá? Ideais para cada ambiente, faz parte, você tem que estar utilizando e cabe a você explicar essa qualidade, essa diferença de isolamentos para o cliente, porque o cliente é leigo, tá? Se o cara falar que esse isolamento é igual a esse, só muda a cor, o cliente vai aceitar, tá? Porque ele não entende. Existe uma cola spray de contato? De contato, sim. De contato, sim, gente. De contato, cola de contato existe spray, tá bom? Isso aí eu já vi. Mas com a fita PVC preta protege bem. Sim, quanto mais fita tu passar por cima vai ajudar a proteger, tá? Mas a tinta que o fabricante vende diz que é mais recomendada, é o ideal, tá? E é o mundo perfeito, né, pessoal? O mundo perfeito. É o que o fabricante recomenda, tá bom? Gente, vamos lá, vamos cuidar, tá? Vamos finalizar aqui, vamos cuidar com o isolamento. Que nem o nosso amigo falou agora, não sei quem falou ali, nunca, nunca, pelo amor de Deus, acho que não cabe mais nem na cabeça de vocês, tá? Em pegar um tubo desse aqui e passar as 2 tubulações dentro. Tá, pessoal? Nunca, isso não existe, tá? Quem faz está errado mesmo e não pode ser considerado como técnico e com certeza não é também, tá? Então, o isolamento é para cada cano, tá? A sua bitola específica, não pegar um isolamento de 3/8 e botar no cano de 1/4, não pegar isolamentos misturados aí, tá? E utilizar em outro cano, tá? Isolamentos específicos para cada um. Olha só, boa colocação, JD Mesquita. Isso é por causa do evaporador vir com os 2 tubos em um só isolador, tá? Verdade, tá? Tem pessoas que levam nessa característica, mas se o fabricante botou ali nos 2 tubos e funciona. Cara, olha o espaço que tá? Do flange. Vamos lá. Cara, eu sou obrigado a desenhar. Não vou aguentar. Olha só. A gente tá com o evaporador aqui, tá? Aqui o flange, aqui o flange. E aqui nós temos 20 metros de cano. Aqui nós temos 20 metros de cano. Aqui nós temos 50 centímetros. Tá? Aqui nós temos 50 centímetros. Aqui nós estamos entrando com um fluido a 0 grau. O ideal é isso. Tá? Aqui nós estaremos saindo com fluido de 8 a 12, dependendo da temperatura interna do ambiente. Tá bom? Essa perca que tem aqui, ó, essa diferença de perca que tem nos 2 tubos aqui é 50 centímetros. É muito pequena.
tá? Isso aqui não vai influenciar no rendimento do equipamento, tá? Não vai influenciar. Agora, 20 metros de um fluido vindo a 0 grau e passando aqui, entrando a 12, talvez chegando lá no compressor a 20, olha quanto de rendimento a gente perde aqui, tá? Nessa infraestrutura de retorno. O que acontece quando se perde isso, pessoal? Gente, o que acontece quando a gente perde essa temperatura aqui? O compressor começa a aquecer, tá? Por quê? Porque o fluido refrigerante que está vindo a 12, 15 graus, tá? Não vai chegar mais lá no condensador, no compressor, na temperatura ideal como teria que ser. E daí vai começar a aquecer esse compressor. E sem contar que você está perdendo automaticamente rendimento aqui. Em vez de chegar a 0 grau, esse fluido vai estar chegando a 5, tá? Ou às vezes até mais. Vai depender de cada caso, é um caso, tá, pessoal? Só estou querendo dar uma comparação para vocês, tá? Então não compara 50 centímetros de infraestrutura com 20 metros ou 3 metros, ou que assim seja, tá? Esse equipamento vai fazer a troca térmica onde não é o ideal, que o ideal a troca térmica é aqui, dentro do ambiente, tá? Com isso aqui você perde rendimento no equipamento, tem consumo de energia elevado, tá? Pode quebrar o compressor, cara, uma infinidade de problemas. O técnico, que é técnico, sabe disso aqui. Por isso que ele não isola, tá? E não usa essa justificativa de que a evaporadora vem os dois canos juntos, tá? Porque é somente 50 centímetros e já está lá no ponto onde a gente precisa climatizar, onde é o ideal, tá bom? Gente, olha só, o Aislan, mesmo as duas tubulações sendo frias, não pode isolar? Não pode, porque assim, ó, às vezes você está trabalhando com dois sistemas diferentes. Um sistema de congelados, outro sistema de resfriados, tá? Não é da minha área, mas eu vou dar um parecer aqui, não é da minha área, tá? A gente não trabalha com duas linhas de baixa de retorno junto. Eu desconheço da minha área, tá? Mas eu tenho certeza que na área comercial e industrial não se podem também, porque você tem duas temperaturas diferentes de retorno. Vai acontecer a mesma coisa que eu estou falando. Você vai fazer a troca das duas temperaturas, talvez uma é uma temperatura de congelados, a outra de resfriados, então não pode. As tubulações são feitas para manter o isolamento separado, tá bom? Olha só, vamos lá, Leandro. Muitas vezes chega perto da temperatura de troca de fase e não retira calor do ambiente. Isso mesmo. Acredito que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá bom? E sigam nossas redes sociais, quem não segue, tá? Telegram, Facebook e Instagram e YouTube. 4, Descomplicando a Climatização. Vamos lá, vamos participar. E obrigado por comparecer e até mais.